Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na vida de Santa Lia, uma figura fascinante da Roma do século IV. E olhem, a história dela não é sobre grandes batalhas ou milagres aparatosos. Não. É sobre algo talvez ainda mais poderoso. Uma única escolha. Uma decisão que, de certa forma, ecoou através do tempo e acabou por definir todo o seu legado. E no fundo, no coração da história dela, está uma pergunta provavelmente todos nós já nos fizemos em algum momento. O que é, afinal, a verdadeira riqueza? Para Santa Lia, isto não era uma questão filosófica para se discutir num salão. Era uma decisão muito, muito real que ela teve de tomar na sua própria vida. Portanto, para compreendermos a dimensão, a verdadeira força da escolha de Lia, temos mesmo de fazer uma pequena viagem no tempo. Temos que mergulhar no mundo dela, um mundo que era, bem, bastante vibrante e cheio de contradições. Vamos lá então. Imaginem a Roma do final do Império. Estamos a falar de um mundo de uma opulência quase ofuscante. O estatuto, o poder político, o luxo, era isso que definia uma pessoa, era isso que contava. As famílias nobres, essas, viviam em palácios absolutamente magníficos, quase que isoladas do resto do mundo por uma muralha de privilégios. Só que, e aqui é que a coisa fica interessante, em completo contraste com toda esta ostentação, estava a crescer um movimento novo. E o mais curioso é que estava a crescer dentro da própria nobreza. Figuras como São Jerónimo e Santa Marcela começaram a reunir comunidades de pessoas que, deliberadamente, viravam as costas a toda essa riqueza. A escolha delas era uma vida simples, de oração e de fé. E é precisamente neste cenário de extremos, de contrastes tão grandes, que nós encontramos a nossa protagonista, Lia. E encontramos-la no momento exato em que a vida dela está prestes a dar uma volta de 180 graus. A Lia, claro, fazia parte deste mundo de privilégios. Ela era jovem, de uma família nobre e herdou uma fortuna considerável. Com a morte prematura do marido, ela ficou, pensem bem, numa das posições sociais mais cobiçadas de toda Roma. E é aqui que a história delas chega a uma encruzilhada. Vejam bem estes dois caminhos. De um lado da balança estava a oferta do mundo, digamos assim. Uma proposta de casamento do cônsul Vécio Agório Pretestato, um homem poderosíssimo. Casar com ele significava ainda mais riqueza, ainda mais poder. Do outro lado estava o chamado da fé, juntar-se à comunidade de Santa Marcela. Era literalmente uma escolha entre tudo o que a sociedade romana idolatrava e aquilo que a sua consciência lhe pedia. Bem, a decisão que ela tomou, para os padrões daquela altura, foi, e não há outra palavra, radical. Recusar o homem mais poderoso de Roma para se enfiar num convento, isto não foi visto como uma coisa estranha, foi visto como um autêntico fenómeno de loucura. Ela simplesmente virou as costas a tudo, à riqueza, ao poder, ao prestígio. Ok, mas o que é que isto significava na prática? Como é que era o dia-a-dia desta vida que ele escolheu? O que é que mudou, concretamente? Bem, ela juntou-se a uma comunidade de mulheres consagradas que viviam numa casa na colina do Aventino, em Roma. A casa pertencia a Santa Marcela, que liderava o grupo, e elas tinham como guia espiritual nada mais nada menos que o grande São Jerónimo. E a transformação dela foi total. Os vestidos finos trocou-os por serapilheira, um tecido áspero. Em vez de comandar, passou a fazer as tarefas mais humildes. Considerava-se uma serva para as outras. Passava noites inteiras em oração. E as obras de caridade que fazia eram sempre em segredo, longe dos olhos e dos aplausos do mundo. E agora acontece uma daquelas belas ironias da vida, ou da fé, se quisermos. Ao procurar sempre o último lugar, ao querer ser a menor de todas, a sua humildade e a sua dedicação foram tão notórias que a levaram à liderança. A comunidade acabou por elegê-la Madre Superiora, e ela aceitou esse papel com a mesmíssima humildade com que antes lavava o chão. Mas como é que sabemos disto tudo? Como é que esta história, de uma mulher que vivia de forma tão discreta, chegou até nós? A resposta, e isto é incrível, está num único documento. É absolutamente extraordinário pensar nisto. Tudo, mas mesmo tudo o que sabemos sobre a Lia, vem de uma única carta. Uma carta escrita pelo amigo e guia espiritual dela, São Jerónimo, logo após a sua morte. Se não fosse este documento, a vida dela, tão silenciosa, tão humilde, tinha-se perdido para sempre na poeira da história. E o testemunho que São Jerónimo deixou é uau, é poderosíssimo. Ele descreve a transformação dela com palavras muito diretas. Olhem só para isto. Ela renunciou a pintar o rosto e a adornar a cabeça com pérolas brilhantes. Trocou as suas ricas vestes por serapilheira e deixou de comandar os outros para obedecer a todos. É muito claro, não é? Mas a carta de Jerónimo torna-se ainda mais impactante por causa de uma coincidência notável.
É que tanto a Lia como o cônsul Vécio, lembram-se, o tal pretendente que ela recusou, morreram no mesmo ano, no ano 384. E isto deu a São Jerónimo a oportunidade perfeita para traçar um contraste absolutamente dramático. Ele usa a famosa parábola bíblica de Lázaro e do homem rico fazer uma comparação demolidora. Ele diz algo como isto, parafraseando: Lia, cuja vida foi vista como uma loucura, agora segue Cristo na glória. Já este cônsul, que andava sempre vestido de púrpura, agora está na escuridão e pede-lhe uma gota de água. É, no fundo, a validação final e definitiva da escolha que ela fez. Muito bem. Então, o que é que nós retiramos desta história, tantos séculos depois? Qual é, no fim de contas, o legado que Santa Lia nos deixou? Na tradição da Igreja, ela ficou para sempre conhecida como a padroeira da obediência. E atenção, não estamos a falar de uma obediência cega ou passiva. É a obediência a um propósito maior. É a escolha consciente de servir em vez de ser servida. Uma escolha que, como vimos, definiu cada passo da vida dela. E isto leva-nos de volta àquele facto espantoso, o número 1, apenas uma carta. É a prova de que uma vida de serviço, vivida em silêncio, mas registada pelo testemunho de um amigo, pode mesmo transformar o que seria esquecimento num legado que dura para sempre. No final de contas, a história de Santa Lia é uma espécie de convite a redefinir o que significa riqueza. É um lembrete para olharmos para além do que o mundo e a sociedade à nossa volta valorizam e talvez encontrar um tesouro bem mais profundo. Na humildade, no serviço aos outros e na fé. E pronto, isto traz-nos de volta à pergunta do início, não é? Mas talvez agora com um olhar diferente. A vida da Lia foi definida por uma grande escolha. E isso, claro, deixa-nos a pensar. Quais são as escolhas, sejam elas grandes ou pequenas, que estão, neste momento, a definir o nosso próprio legado?